só sua mãe acerta e o resto fala errado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gustavo, da Fundação CERT. Toco aqui um dos programas da Jornada Amazônia, o Sinapse Bio, onde a gente trabalha com investimento em ideias de negócio. E estou conduzindo aqui esse podcast junto com o Caio Fanha. O Caio é do Cesupa. A gente faz aqui esse podcast em conjunto. Ao longo do Bioeconomy Amazon Summit, vamos estar conversando com diversos especialistas, empreendedores, parceiros que fazem aí a bioeconomia amazônica. E agora a gente vai conversar com o Danilo, da Capital, o KPTL, para quem não conhece, é a sigla do fundo de investimentos, de uma gestora de fundos. E o Caio é o especialista do Cesupa que vai me ajudar a entrevistar. Então, eu vou pedir aqui para o Caio se apresentar, depois eu já passo para o Danilo, já emendamos aqui algumas perguntas. A gente vai ter um bate-papo aí de mais ou menos uns 40 minutos, então vamos acompanhar que vai ter bastante conteúdo bem legal. Caio, por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui trocando e aprendendo, né? Uma grande oportunidade para a gente poder ouvir, né, do mercado, ouvir sobre negócios reais. E minha função lá no Cesupa, coordenador do International Office, onde um dos nossos projetos principais é o Amazon Experience, que busca trazer alunos internacionais de fora de Belém para vivenciar a Amazônia com o olhar de dentro para fora, mas sem o viés puramente ambiental, mas numa preocupação também no desenvolvimento socioeconômico da região. Então, é um prazer imenso, a gente agradece a oportunidade aqui pela nossa instituição. Obrigado. E Danilo, para você se apresentar, eu já queria introduzir uma pergunta, aí você já entra no fluxo. Do ponto de vista assim, da minha atuação na Jornada Amazônia, a gente trabalha com um empreendedor bem iniciante, né? E normalmente ele tem uma expectativa de que é só acessar um investidor. O investidor é algo genérico na visão dele. E eu queria saber um pouco assim, se você puder contextualizar tanto da Capital, né, assim como do mercado em geral, que tipo de dinheiro é para qual estágio do negócio, para que tipo de tese de negócio, de mercado, dar uma visão geral para os empreendedores mais iniciantes poderem entender, bom, eu preciso buscar um fundo que está adequado com o meu momento que eu vivo hoje, com as teses, né, do meu negócio, então, por favor. Tá bom. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar com vocês, falar de empreendedorismo, inovação, enfim, eu faço isso há 6 anos, né, trabalho com investimento há quase 20 e essa eu já tive várias provocações de empreendedor, falou, pô, fui lá, falei com o investidor e ninguém quis investir em mim. É normal, assim, a maioria dos empreendedores que vão buscar investimento não conseguem. A gente investe há 23 anos agora em empresas inovadoras que possam transformar a sociedade. A gente gosta muito de inovação profunda, inovação, né, biotecnologia, né, a gente gosta também muito de hardware. Óbvio que SaaS, AI, tudo isso entra também na nossa carteira, no nosso olhar de investidor, de inovação que pode, de novo, mudar a sociedade. Mas a gente tem um filtro muito grande, né? Então a gente, acho que historicamente na Capital, entrevistou no mínimo 15 mil empresas que estão no nosso sistema para fazer 150 investimentos. Então você está falando aí de 1% de... Né? Sem contar, sei lá, a gente encontrou alguém no corredor aqui que, enfim, nem está colocado no sistema. Então e isso é verdade para a Capital, é verdade para muitas outras gestoras. Então tem esse dinheiro de sócio, de capital de risco, de venture capital, tem algumas características específicas de retorno, de expectativa com o negócio, com o time empreendedor, e nem sempre esse é o dinheiro ideal para todo empreendedor, né? Tem empreendedor que precisa e deve buscar dinheiro de venture capital, mas tem outros dinheiros. Será que não é uma dívida que ele precisa? Será que ele não precisa, enfim, arrumar algum sócio, mais pessoa física, amigo, família, alguém que encontrou na Cesupa, no Jornada, para empreender junto? Quais são os outros caminhos para financiar o seu negócio? E acho que, às vezes, tem uma ilusão de que é um dinheiro, se eu tenho um negócio, alguém vai investir. Você tem que vender seu negócio, que nem um produto. E alguém tem que querer comprar. Se ninguém quiser comprar, você não vai ter investimento. E acho que cada tipo de dinheiro também tem seus próprios
sua própria linguagem, seus ritos, né? Então você vai tomar o dinheiro com o Banco do Brasil, é um processo. É diferente do processo do BASA, é muito diferente do processo de um fundo de investimento. E é um fundo de investimento que vai ser seu sócio, ou que vai te emprestar dinheiro também é outra coisa. Tem dinheiro de doação também, que às vezes dá para acessar, principalmente quando a gente fala de Amazônia. Então acho que aí talvez essa educação do empreendedor sobre tipos de capitais, o que ele precisa em função do estágio de desenvolvimento, quem que vai olhar para a empresa dele é muito importante. Aqui no BASA, inclusive, a gente criou uma trilha de educação para os empreendedores, está rolando agora, não sei qual que é a sala aqui, mas é justamente para trazer um pouco mais, né, a visão do Venture Capital, visão de bancos, versão de filantropia, de subsídio público, né, FINEP. Então acho que a gente tem vários tipos de capital e eles têm que ser utilizados. Às vezes é complexo porque é muito diferente, mas eles têm que ser utilizados de maneira inteligente e em diferentes fases da empresa. Aí voltando mais para a gente, onde a gente olha especificamente, hoje a gente está montando um fundo de Amazônia, focado em investimento em empresas da bioeconomia na Amazônia. Então, bioeconomia para a gente é o biofármaco, é o biocosmético, é o biomaterial, mas também tudo que traz escala, na verdade, para essa bioeconomia mais da ponta da inovação. Então, a gente vai olhar para a logística, a gente vai olhar para a energia, a gente pode olhar coisas que são mais intensivas em natureza, restauração, indústria, né? Vamos pensar o biofármaco. Legal, ele consegue crescer até um certo ponto, mas talvez tenha um gargalo de cadeia. Cadê a indústria que está fornecendo o óleo, o extrato para ele, com a qualidade necessária para ele poder fazer o fármaco? Cadê a cadeia que está entregando a planta, a fruta amazônica para ele poder fazer o extrato? Então a gente está olhando de uma maneira um pouco mais sistêmica o investimento em Amazônia, olhando sempre essa cadeia da inovação, que é o nosso DNA, mas também coisas que são talvez menos inovadoras, mas que são essenciais para trazer escala para a inovação na bioeconomia. E aí acho que a gente adaptou também um pouco o tamanho do cheque. O ecossistema de inovação, empreendedorismo amazônico está evoluindo, está crescendo. Acho que a gente teve uma palestra hoje de manhã, né, do antigo Fundação CERT, o Marcos Daré, mostrando um pouco essa evolução do ecossistema, né? Então passou de algumas centenas de 150 empresas há 6, 7 anos atrás, a quase 1.000 empresas mapeadas pelo Jornada da Amazônia. É muita coisa, um crescimento muito forte, né? Então isso me possibilita criar um fundo. Mas é um ecossistema relativamente maturo. Se a gente comparar, ele comparou lá com Santa Catarina, né? Se a gente comparar com fintechs, agritechs, ainda é um ecossistema relativamente imaturo, mas está crescendo. E aí eu preciso também adaptar o meu tamanho de cheque. Não dá para eu chegar aqui e falar, não, vou continuar com a mesma receitinha de bolo que eu faço investimento em São Paulo, que eu faço investimento em algum outro lugar do mundo. Eu preciso entender como que o ecossistema funciona, qual que é a necessidade de financiamento desse ecossistema, ver se faz sentido fazer um fundo e avançar. Então aqui a gente criou um fundo com o objetivo de levantar 50 milhões de dólares, então a gente está captamos uns 13, 14, para investir em 20, 25 companhias ao longo de 5 anos. Então o fundo é de 10, mas a gente investe nas companhias nos primeiros 5. Então tem isso também, né? Então pensa que 5 anos, 20, 25 companhias, 4, 5 companhias por ano. Não são muitas, né? Não vou resolver o problema de todas as startups que estão aqui, nem que estão no BAS. Não sei algumas, né? Então acho que esse já é um recorde. E o tamanho do meu cheque aqui para a Amazônia é um pouco menor que o tamanho do meu cheque para os meus outros fundos. Na média, o cheque da Capital é de $1 milhão, né? Nesses 23 anos, 140 investimentos, a média é mais ou menos essa. Aqui a gente pode começar com $200 mil, que é R$1 milhão, indo até R$15 milhões. Então é um cheque bem elástico por 2 motivos. Eu tenho que chegar antes, porque as empresas, como eu já falei, são menos estruturadas, os negócios ainda estão um pouco mais incipientes, então a gente precisa chegar um pouco antes. E tem pouco fundo investindo na Amazônia, né? Tem pouco fundo com tese dedicada à Amazônia. Então, em geral, é oportunístico. Então, como é que eu vou acompanhar o crescimento dela com capital?
eu preciso ter um cheque um pouco mais elástico para cima também. Então a gente decidiu soltar um pouco o cheque para baixo e para cima, porque é a necessidade do ecossistema local. Trazendo um contexto local, né, falando um pouco sobre a COP30, tivemos aqui em novembro, foi um evento de extrema importância para o mundo, mas também para a região, colocou Belém, né, nesse radar mundial. A gente como instituição, né, no CESUP, a gente também, né, acabou entrando no radar de uma instituição internacional, isso foi muito positivo, mas a gente precisa, né, tomar cuidado para não ficar com aquela mentalidade do road to the next one, né? Agora a Turkey, aí quando vai ser o próximo, porque no período de um ano a gente acaba que não consegue uma profundidade de projetos, de impactos, enfim. Então, na tua visão, como é que a gente pode utilizar o que aconteceu na COP, mas numa visão de legado, assim, para que a Amazônia ela não seja um hype, né, uma moda, mas sim que ela consiga se perpetuar em uma visão não de a Amazônia pela marca, mas sim como é que faz a bioeconomia ter esse legado, né, dentro de uma oportunidade como a COP, mas a Amazônia como um todo. Eu acho que assim, antes da COP já vinham tendo alguns programas interessantes, né? De novo, o próprio Jornada, o que a CESUPA vem fazendo, Sebrae Inova, acho que desde 2022, a Mais é o que, 2020, 2021, por aí. É um movimento que vem acontecendo antes da COP em Belém ser discutida. Né, a gente está trabalhando nesse fundo de bioeconomia para a Amazônia desde 2023 para fazer o negócio sair. Então a gente está engajado e a gente está engajado a longo prazo. Né? Tem a espuma da COP, acho que tem que surfar a onda ao máximo possível, por um lado, porque é uma oportunidade de mostrar e de atrair investidores, de atrair até empreendedores para cá. Enfim, acho que né, conectar com outros mercados, acho que a gente tem que aprender a conectar mais com o resto do mundo. Mas esses hypes vão acontecer de vez em quando. Né? Teve a bolha da internet lá em 2000, teve, enfim, várias bolhas, na verdade, ao longo da história. Eu acho que aí a gente vai ter que tomar cuidado para a bolha não explodir na nossa cara, vamos dizer assim, e acho que esse é um desafio. Mas eu acho que a gente nem está tão em bolha assim ainda. É um desafio grande captar, trazer dinheiro para a Amazônia. A gente ainda tem um desafio de mostrar bons projetos grandes. O investidor, na verdade, internacional, ele não quer fazer cheque de $1 milhão, ele quer fazer cheque de 20, 50, 300. E esse é outro desafio. Como que a gente encaixa o que a gente tem com o que os outros têm? Então a gente tenta fechar um pouco esse gap, fazendo fundos que, né, eu pego um cheque maior e consigo distribuir em cheques menores, mas ainda é um desafio fazer isso acontecer. E eu acho que esses momentos de COP são uma baita oportunidade para mostrar o que a gente tem de bom. E foi muito bom ter esse parque de bioeconomia aqui. Sim. Então tinha um monte de gringo vindo aqui, né? Vocês estão acompanhando mais do que eu. E todo mundo ficou encantado. Acho que esse tipo de projeto, né, o Parque de Bioeconomia aqui de Belém, é um legado importante. Talvez já tivesse o projeto antes da COP, mas não sei se ele teria, não sei se ele teria saído, né? Saiu do papel, né? Então acho que esse são as boas coisas, né? E ao mesmo tempo não teria saído, mesmo com COP, se não tivesse tido esses programas anteriores. Né? A CERT, há 5 anos atrás, não ia fazer um parque de bioeconomia aqui. Não sei fazer, não faz sentido. Agora eles têm, né, a CERT tem uma capacidade, entende melhor o ecossistema, a necessidade das empresas, que tipo de laboratório, fábrica eu vou fazer. Né? O que eu preciso colocar? Há 5 anos atrás não sabia, né? Não sei. Sei lá, cara. Chama outra pessoa que não sei. Agora a CERT sabe. A gente está fazendo base também aqui há 3 anos, a gente começa a entender um pouco melhor, né? Então acho que a gente virou um investidor mais coerente para poder investir na Amazônia. Eu acho que isso foi um bom aprendizado para mim, para os meus colegas também na Capital, que às vezes para você realmente trilhar algum ecossistema novo, você precisa fazer um pouco diferente. Então, de novo, eu fiz um fundo meio diferente. A gente criou um evento, que a gente não é uma casa de evento, nunca fiz. Nem sabia como fazer, qual o sistema para gerenciar a entrada de pessoa. Não sei, eu ia em evento. Bora aprender. E a gente foi criando.
enfim, foi uma jornada legal e acho que hoje, né, todos estão muito mais convencidos que realmente vale a pena investir na Amazônia. Agora, nosso papel é mostrar isso para o mundo também. Sim. E Danilo, você falou um pouco que o cheque, né, da Amazônia é menor, que vocês descobriram que tem que ser menor, né? E eu acho que vale a pena nós explorar um pouco disso, porque eu acho que por que é menor, né? As pessoas devem pensar, né? Porque, eu imagino que deve ter algumas variáveis, deve crescer mais lento negócios daqui, deve ter uma dificuldade de contratação maior, algumas variáveis que implicam em dinheiro parado no caixa, e vocês não querem isso, né? Mas, de fato, quais os motivos para os cheques serem menores aqui, né? Qual que é o contexto? Tá. Acho que as empresas são menores, né? As empresas são menores, elas ainda estão mais imaturas, então tem um nível de risco maior. Quando tem um nível de risco maior, você tem mais incerteza, você vai começar com um cheque menor. As empresas mesmo, você vai colocar um cheque muito grande numa empresa que não precisa de um cheque muito grande, ela vai gastar tudo e vai ser mal utilizado também. Então, você ter um cheque que pode começar menor, mas que pode crescer conforme a empresa vai crescendo, provavelmente vai ter uma melhor alocação de recursos. E, do ponto de vista de investimento também, a gente poder ir aumentando o tamanho do cheque, mitiga meu risco, né? Então, a empresa ali está faturando R$500 mil, vou investir 5 milhões, não faz muito sentido, né? Senão também vou comer todo o equity do empreendedor. Uhum. Quanto que vale aquela empresa? Eu vou colocar 5 milhões, vou ter 90% da empresa, não sei, estou chutando aqui. E aí o empreendedor vai embora, né? Então eu preciso também investir um tamanho de cheque que faça sentido, né? E ao mesmo tempo, eu vou colocar cheque de R$200 mil na empresa lá, talvez não faça muita diferença, não vai ajudar tanto no crescimento, talvez, né, até seja paliativo 1 mês ou 2, mas você precisa também entender qual o tamanho de cheque que faz alguma diferença. E nisso também tem a questão dos cheques que já estão disponíveis. Que cheques que já estão disponíveis? Eu mencionei alguns programas, tem alguns outros fundos. Tem cheque... Tem alguns cheques que vão até R$1 milhão. Tem poucos que vão além disso, né? E tem alguns lá em cima, que não conectam. Então, como que eu faço essa ponte? Então, a gente foi olhar... Não, acho que aqui o cheque que faz sentido é esse cheque onde eu não vou pegar tanto do equity da empresa, porque eu nem quero pegar tanto, porque senão o empreendedor vai embora. Empresa sem empreendedor, acabou. E aí, enfim, como eu sou complementar a quem já está aqui fazendo alguma coisa. Então, esse foi o nosso olhar também dentro desse fundo para a bioeconomia na Amazônia. Danilo, pegando esse gancho, né, eu gosto muito de dizer que às vezes assim, a gente trabalha um romantismo no empreendedorismo, na bioeconomia, marca Amazônia, a questão da floresta, enfim, mas a gente precisa, né, e é o tema do nosso evento, né, tratar de negócios, né, que realmente valham a pena e consiga que a gente possa, né, para o investidor, ele ver além dessa parte, né, de uma potencial salvar a floresta, mas pensando em termos de negócio, payback, né, o retorno de investimento, enfim. Então, o que tu achas que diferencia esse negócio mais romântico da Amazônia, numa visão de investidor, de negócios que realmente valem a pena para o investidor colocar o dinheiro dele, acreditar para que vire um negócio de escala e um negócio de sucesso? Tá. Acho que se você, né, de novo, os tipos de capital, eu não tenho os números em mente aqui, mas capital filantrópico no mundo, algumas dezenas de trilhões, capital de investimento, centenas. Então, se você for depender só do capital filantrópico, você tem mais limitação, ele é menor. Né? No Brasil tem menos capital de filantropia que em outros lugares. Então, você precisa buscar coisas que possam remunerar o capital, para o capital poder vir, né? O capital tradicional, comercial. Então, acho que isso assim, em qualquer mercado, na verdade, né? Pô, vou te emprestar dinheiro, mas não vou cobrar juros. Pô, talvez se eu fosse seu pai, né? A gente e olhe lá, né? E olhe lá. Mas acho que é um desafio mesmo, né? Como é que você traz isso? E acho que pro investimento rolar, pro capital fluir, a gente precisa de retorno financeiro, não tem jeito.
Agora, eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala de, sei lá, salvaguardas socioambientais, o impacto, externalidades do seu investimento. Ele é só um investimento que dá retorno ou ele faz alguma coisa? Acho que quando a gente está olhando especificamente bioeconomia, a economia da floresta viva, né? Então, essa é a minha tese. Se eu estiver investindo em coisas que não estão promovendo a floresta viva, eu estou desviando da minha tese. Então, sempre tem um risco, na verdade. Então, vamos lá, na biofármaco, que tem uma cadeia de valor super interessante, a planta, a fruta, etc., isso vai gerar uma cadeia de valor mais forte na bioeconomia, né? Então, alguém tem que ir lá colher a planta, que vai mandar para a indústria, que vai mandar para o biofármaco. A gente tem uma empresa que chama Aegis Bioactive Compounds. É uma empresa que faz produtos de saúde, usando bioativos amazônicos. Então, um dos fundadores é um professor que fica na Federal do Amapá, um dos maiores conhecedores dos efeitos das plantas e das frutas amazônicas, na verdade, das moléculas presentes nas plantas e frutas amazônicas na saúde humana. Ele é reconhecido pela Academia Real Espanhola de Ciência. Ele sai todo ano na lista de Stanford como o top 2% mundial no assunto. Então, um cara muito bom. E ele se juntou com dois caras que tinham mais conhecimento de indústria, comercial e industrial. Como que eu extraio essa molécula aí num produto que eu possa vender? Como é que eu vendo? Né? Acho que todos esses ingredientes são importantes. E no final das contas, é uma empresa que está crescendo bem. Ela fez 10 vezes em termos de tamanho desde que a gente investiu em 2022. Mas tem um impacto social e ambiental muito forte. E acho que aqui, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está gerando, na verdade, um impacto social e, através disso, gerando impacto ambiental. Por quê? Porque eu estou gerando renda na cadeia. Então, eu compro lá o extrato do urucum, a indústria que compra, né, o urucum da comunidade, dos extrativistas, enfim, quem está produzindo urucum, ou camu-camu, ou enfim, tem um monte de planta que eles trabalham. E eles têm uma exigência muito específica. Tem 3 espécies de urucum, eu preciso de 5, que tem mais daquela moléculazinha. E eu preciso que seja extraído com esse processo específico, e eu preciso que seja trazida na época certa, né? Não pode ser muito verdinha, tem que ser mais laranjinha e etc. Então, acho que... E como eles têm uma margem bem alta, eles podem pagar um pouco mais pelo insumo, né? Então, essas cadeias de alto valor agregado, elas vão ser mais exigentes, mas elas vão pagar mais pelo insumo. Isso que vai gerar um incentivo para manter a floresta em pé, né? Falar, cara, por que eu vou me encher o saco colhendo urucum para ganhar uma miséria? Não, aqui eu consigo te pagar de repente um pouco mais. E aí você está competindo com outras atividades econômicas que estão batendo a porta da floresta, a gente sabe, né? Enfim, não preciso nem nomear aqui. E acho que é a realidade. Então, como que eu consigo criar atividades econômicas mais rentáveis? E aí o impacto econômico está diretamente ligado ao impacto social e o ambiental. Então, se essa empresa, a Aegis, ganhar dinheiro, ela vai pagar mais gente com receita melhor. E vai ser bom para mim como investidor em termos de retorno financeiro também. Né? Então, isso está muito conectado. E acho que outro fator importante que às vezes não, né, os empreendedores, ou muita gente acaba não pensando, eu sou um agente financeiro. Né? Eu estou no meio do caminho. Então, eu vou captar dinheiro com algum investidor que vai ter suas regras suas demandas específicas de retorno, suas regras de investimento, suas regras de impacto, e eu tenho que estar em compliance com isso também. E hoje, esses investidores também estão me cutucando. Qual que é o impacto do seu investimento? Como que você mede? Aí ele está fazendo isso, está medindo aquilo, né? Então, eu falei, tem que pedir para a Aegis. Então, é uma escadinha também. Então, se o investidor não pedir, provavelmente eu não vou pedir para a Aegis. Depende do seu estilo e tal. Mas quanto mais esse investidor final, que realmente tem o capital, né? E pode ser BID, BNDES, alguma família,
uma corporação, um fundo de pensão, enfim, as regras desses investidores acabam ditando como os fundos de investimento operam. Porque se eu criar um fundo que ninguém quer investir, não vai ter dinheiro e não vai funcionar. Né? Então, acho que esse é um equilíbrio também importante. Então, aliar retorno financeiro com impacto socioambiental. Mas, de novo, tem algumas peculiaridades de Amazônia. Aqui a gente conseguiu captar um pouco de capital filantrópico. A gente conseguiu captar também o capital que a gente chama concessional, que aceita retorno menor. Então há mais risco. Então, EcoInvest, não sei se já ouviram falar. A gente tem uma parceria com, não sei se posso falar, com um banco grande, onde ele vai aportar dinheiro no nosso fundo para tomar as primeiras porradas. Então, se o fundo não performar bem, ele absorve parte das perdas. Se performar bem, na verdade, funciona como uma alavancagem financeira. O fundo funciona melhor. E o capital filantrópico também. Então, a gente consegue misturar esses diferentes tipos de capital para viabilizar aquele investimento na ponta, para poder tomar um pouco mais de risco, fazer um cheque um pouco menor, enfim, e atrair mais dinheiro privado mesmo. Porque ainda vamos dizer, investir na Amazônia ainda é um bicho estranho para o mercado financeiro. Né? Então, a gente tem que deixar ele um pouco mais sexy, deixar ele um pouco mais agradável. Então, enfim, melhorar realmente o retorno potencial e diminuir o risco. Esse é um pouco do papel também desses outros tipos de capital. É difícil de fazer, porque também é diferente. A gente está inovando no nosso fundo, né? Eu sei que a vida do inovador, do empreendedor lá também é difícil, mas, cara, de inovar também, cara, é difícil. Mas é divertido, é divertido. E Danilo, da tua fala, tive a impressão, e me corrige se eu estiver errado, que dentro do capital de risco, vocês são um tipo de capital de risco mais conservador, ou estou errado, em função daquele modelo, um fundo, né, com padrão, assim, Vale do Silício, coloca uma grana, a empresa tem 2 anos para captar um novo cheque, a maioria não capta, né, 50% não passa de uma rodada para outra, e muitos desses não conseguem break-even entre um cheque e outro, né. E me parece que não, vocês têm uma preocupação maior com esse negócio vai ser sustentável e não correr um risco tão grande, se quebrar não tem problema, porque 20% do meu fundo paga no fundo todo. Tô certo ou tô errado? Vocês são um pouquinho mais conservador ou não? Pode ser. Eu acho que a gente é um pouco diferente mesmo. Eu acho que esse modelo de Vale do Silício, né, ele vai... Você precisa captar uma rodada, depois de 2 anos você precisa captar outra, mais outra, enfim... É quase um caminhão de dinheiro, aquisição de cliente, né? História de Uber, até 99, iFood aqui no Brasil. É a história, né? Quem tem o maior caminhão de dinheiro vai mais rápido, ganha. A gente não gosta muito disso. A gente realmente gosta dessa inovação mais profunda e que aí tem economics mais sãos, mais saudáveis, né? Então, a gente vai olhar para a empresa realmente que já tem alguma atração de faturamento. A inovação em si, ela gera uma barreira de entrada, né? Então você consegue estar num ambiente um pouco menos competitivo, você de repente vai ser muito importante para o seu cliente, porque você está fornecendo um negócio que só você consegue fornecer, e aí no momento de crise corta o orçamento, mas ele precisa de você, você está reduzindo o custo dele, você está entregando um produto diferenciado. Então acho que isso é um pouco o que a gente gosta de ver, e realmente talvez a gente seja um pouco mais um nerd de investimento, mais próximo do que se faz em Califórnia, né? Coisa mais ciência, com mais visibilidade do comprador, do que, né, fazer um cheque, vai lá com o seu PowerPoint, monta aí e depois a gente se fala. E eu acho que isso é mais saudável. O mercado está andando mais para esse modelo também, que, enfim, esse modelo de vai lá que vai ter dinheiro daqui a pouco, muitas vezes não funciona. E a gente viu, né, no Brasil especificamente, o capital é escasso, né? É caro muitas vezes. É caro, enfim, então a gente precisa tratar muito bem esse capital, usar de maneira adequada para ele voltar e ser multiplicado de novo. Trazendo um pouquinho para o meu ecossistema de educação, né, e na formação de novas lideranças, né, dos novos profissionais,
A gente, nos nossos projetos no Cesup, a gente cada vez mais trabalhando com metodologias ativas, Project-Based Learning, Challenge-Based Learning, para o aluno ele entender que ele vai utilizar o conhecimento dele para a solução de problemas, e a gente faz no viés, muitas das vezes, para que ele, ao final do processo, ele esteja apto ali a criar aquela solução que ele criou, ou uma startup, né? A gente tem um projeto de incubação também, tanto no Amazon Hack e no Amazon Experience, são 2 projetos principais que têm esse enfoque. Como é que tu imaginas que o nosso papel como instituição de ensino superior, o que a gente deveria fazer, que tipo de projetos, que tipo de competência a gente tem que buscar que nossos alunos se desenvolvam para a gente aproveitar e estar mais pronto para esses investimentos, para esse mercado? Como é que tu enxergas o papel da academia nesse sentido? Olha, acho que a academia é essencial, né? Acho que voltando lá para o Vale do Silício, o engenheiro lá já nasce querendo montar um negócio. Exatamente. Né? Aqui o engenheiro não vai montar um negócio, em geral. Né? O químico, então, esquece. Então, acho que a gente precisa realmente ter vamos dizer, um estudante melhor treinado em negócio, mais incentivado para empreender. Como é que é esse bicho estranho de criar um CNPJ aí, não sei, enfim, ainda é um negócio meio longe, né? Meio distante para muita gente. E acho que a gente precisa treinar melhor os empreendedores, ou treinar melhor os cientistas para eles serem melhores empreendedores, ou para eles se juntarem, né? Juntar alguém com uma cabeça mais de business, alguém com uma cabeça mais da ciência por trás, que o exemplo da IDES vai nesse sentido. Né? Como que o cientista se juntou com um cara de indústria, de negócio, para criar um negócio inovador, legal, que para de pé. Né? E o capital vai fluindo quando isso acontece. Então, hoje eu acho que a gente tem muito... E é importante, tá? Tem muito investimento em pesquisa de base. A gente precisa fazer mais aplicada e precisa transformar mais pesquisa aplicada em negócio. Então, acho que esse ainda é um desafio. Então, conectar mais a academia com os negócios, assim, com os investidores, com os compradores. Pô, não adianta você criar um negócio que, sei lá, um negócio de comida que o Carrefour não vai comprar, né? O líder precisa comprar. Enfim, alguém tem que distribuir seu negócio, né? Então, acho que essa conexão precisa acontecer de maneira mais natural. Acho que tem uma outra coisa aí também. No Brasil, a gente é muito fechado, né? Eu morei 18 anos na França antes de voltar para o Brasil, né? Nasci e cresci aqui, 18 anos fui estudar, fiquei por lá. Então, a Europa tem países menores, né? Então, e tem um bloco muito mais internacional. Tem muito mais gente de fora nos países, gente que vem de todo lugar. Califórnia também, né? O Elon Musk é um sul-africano que, enfim, como é que a gente atrai talento para cá? Como que a gente vende os produtos da Amazônia em outros lugares, seja em São Paulo, ou seja em Paris, ou qualquer outro lugar. A gente é muito fechadinho. Eu acho que a gente tem que olhar para o mercado local, porque, Manaus, Belém, são cidades grandes, né? Então tem mercado local consumidor, onde a gente pode fazer coisas legais, mas eu acho que ainda o mercado, vamos dizer, de nutracêuticos, fitoterápicos, por exemplo, a gente está falando dessa bioeconomia, então esses bioinsumos são muito valorizados na Europa, na Alemanha, na França. Mas, como é que vende? Como é que é esse trem? Não sei. Então, acho que a gente precisa aprender a vender melhor também para fora. Como que a gente conecta, então, a Cesupa com uma escola de negócios da França, da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos? A gente precisava criar um pouco mais de conexão para o negócio fluir também. Para o empreendedor, talvez seja, em vez de ser um empreendedor, vamos dizer, sei lá, não sei, de São Paulo, de repente um francês que vem e se junta com um empreendedor Amazônia daqui e cria um negócio legal, né? Onde você tem o conhecimento local da cadeia de valor, das moléculas, o conhecimento ancestral, com o conhecimento de um mercado que quer aquele produto. Então, às vezes, esse sapato... Tem uma empresa francesa que fez um tênis, né? Veja. Uhum. Exatamente. Eu falo deles numa disciplina minha. Eles foram pro Acre atrás. Começaram a vender o tênis lá em Paris e depois voltaram para cá. Exato. E eu acho que, enfim, o apelo é mais forte.
né, do apelo socioambiental. As pessoas compram mais isso na França do que no Brasil. Então a gente, e como que a gente acessa esse mercado? A gente não sabe. Eu acho que o brasileiro ainda precisa, o empreendedor brasileiro precisa descobrir um pouco melhor. A gente tem uma parceria com uma instituição francesa dentro do Amazon Experience, que eles fazem intercâmbio aqui com a gente, né, da Audência Business School, eles são de Nantes. Sei. E para eles, assim, primeiro eles ficam maravilhados, conheciam açaí, né? Mas a gente começa a falar de Priprioca, Tucumã e outros, eles ficam, né? Poxa, isso daí faria muito sentido lá na Europa, tem mercado, tudo. Eu falei, olha, agora a gente precisa, além de não pensar como matéria-prima, né? Que o projeto final deles é pegar os insumos, focar em exportação, mas agregando valor, né? Eles têm que criar um business plan, né? Dentro desse foco. Mas antes de vender na Europa, tu precisas ter um trabalho cultural de ensinar sobre aquele insumo, porque tirando açaí, né, eles precisa vender a propriedade, precisa entender como é que tu vais, além da marca Amazônia, que aí as pessoas vão te olhar, mas depois o teu produto em si, né, como é que eles vão conhecer aquele produto, como é que tu explica todas as propriedades e, né, essa capacidade. Então, uma dica para o nosso empreendedor de como é que ele, além da marca Amazônia, como é que ele pode se posicionar, né, e aí trabalhando numa questão de escala de vender produtos de maior valor agregado, que é uma solução para que a gente, né, pelo que eu acredito aqui, de vamos salvar a floresta através da sociobioeconomia para fazer sentido a floresta em pé, né? Não pode ser filosofia e para ser bonitinho. Como é que a gente trabalha como empreendedor para que ele tenha essa noção de que eu preciso educar, que é o novo público que nunca ouviu falar muitas das vezes do meu insumo, do meu produto. Então, como é que é esse trabalho, na tua visão, para a nossa startup de educação do mercado antes de falar em venda? Olha, acho que isso é o que vocês estão fazendo, né? Assim, vamos pensar qual o melhor jeito de você criar uma cadeia na Amazônia, cara? Falar com o pessoal daqui, a galera sabe. Qual o melhor jeito de vender um produto na Europa? Cara, falar um francês, um alemão. Então, acho que essas alianças precisam acontecer mais, né? Essas conexões de negócio. É muito legal que vocês estão trabalhando com a Audência. A Audência é uma escola top, né, na França, enfim. E tinha alguns colegas meus da BlackRock que vieram da Audência. Então, enfim, acho que é muito legal esse tipo de coisa. Eu não sei se tem uma receita só. Tem que ir abrindo as portas, né? A própria vinda deles para cá já é algo positivo, né? Que eles vão vivenciar a Amazônia localmente, né? Como levar, eventualmente, mais gente da Cesupa lá para Nantes, para Paris, para Berlim, sei lá. Acho que esse também é um outro desafio. Eu sei que não é simples, não é fácil, é caro, mas acho que também a gente precisa criar mais negócio e realmente mais negócio, mais relações comerciais, desde a matéria-prima, o negócio, né, com um pouco mais de valor agregado, até o topo da cadeia de altíssimo valor agregado. Acho que, enfim, isso vai criando, né, entender melhor que produto que eu posso desenvolver aqui, o que faz sentido, né? Porque eu nem sei direito que produto o cara lá quer comprar. Exato. Acho que ele tem um apelo por Amazônia, mas qual produto? Sim. E Danilo, a gente está chegando aos finalzinho do nosso tempo aqui, para a gente encerrar. Eu queria que você falasse um pouco quando começa a captar empresas aí para investir nesse fundo novo, né, focado em Amazônia, e qual que é o perfil ideal de empresa, de empreendedor que vocês buscam? Tá, a gente, enfim, é difícil de dar uma data fechada assim, mas espero que nos próximos 3, 4 meses a gente comece a operar mesmo. A gente vai buscar empresas, de novo, que tenham produtos, negócios relacionados à bioeconomia na Amazônia. Então, biofármacos, biocosméticos, biocoisas, né, usando essa biodiversidade amazônica incrível. Podemos olhar restauração produtiva, natural, podemos olhar coisas que têm a ver mais com logística, energia, né, enfim, de novo, resolver os gargalos, rastreabilidade, pode ter solução mais de financeira, enfim, como fortalecer a bioeconomia. Então, eu nem chamei, vamos dizer, o agnóstico do ponto de vista se é bio, se é hardware, se é digital, mas tem que ter uma inovação profunda, ou sustentar essa inovação profunda, né? Não é tão inovador, mas é um elo da cadeia importante.
que faturem aí pelo menos R$500 mil. Então, essa é a nossa linha de corte, é a nossa regra, que veio do nosso investidor também. Falar, cara, por quê? Cara, enfim, são regras de risco. Inclusive, veio o nosso investidor, a gente aceitou e acho que faz sentido também pra gente. Mas, e aí a gente deve investir, né, a partir do primeiro dia, contar 5 anos, em 4, 5 empresas por ano. Esse vai ser nosso target. E acho que vai ser divertido. E vai ser muito bom contar com o apoio de vocês nessa jornada aí. Né, enfim, nem foi por causa do Jornal da Amazônia que eu falei, mas vai ser legal fazer isso. Eu acho que uma das coisas também que acaba atraindo mais capital, que acaba criando mais empresas, são os cases que dão certo. Então a gente quer ver cases que deem certo, né, para inspirar também novos investidores, novos empreendedores a continuar fazendo, né, a Amazônia acontecer. Legal, excelente. Obrigado, Danilo. Pessoal, a gente continua aqui, então fiquem atentos aí, a gente tem novos convidados. E quero parabenizar pelo trabalho e por ter idealizado esse evento aqui, né? A gente acabou não falando disso, né? Mas 3 anos atrás foi a Capital, né, uma das idealizadoras do BAS. Então, com certeza aí vai ter um papel bem importante, né, nessa união do ecossistema e no intercâmbio, talvez, né, trazer mais pessoas fora do país, né, o evento. Estamos tentando, estamos trazendo já. Tá ficando cada vez mais internacional. E esse é o papel do BAS, levar a Amazônia, né, trazer as pessoas para a Amazônia, o mundo para a Amazônia e levar a Amazônia para o mundo também. Então vamos que vamos e acho que foi difícil, mas foi legal criar o BAS e muito instrutivo. Então acho que o caminho agora é continuar fazendo mais disso com os parceiros. Eu acho que é muito importante. O BAS, assim, a gente idealizou, começou, mas quem cria mesmo são os parceiros, são vocês, são as outras pessoas que estão aqui. E, enfim, a gente sozinho não faz nada, né? Então esse é um ecossistema que a gente está construindo em conjunto e está ficando legal. Tô gostando. Legal, show de bola. Obrigadão, Danilo. Obrigado a vocês. Valeu.